Salve família encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, sinceramente tem hora que dá vontade de nunca mais falar desse tipo de assunto, porque é o que menos tem interesse da população. Cada um, com o seu lado polarizado, hoje sabe bem qual é o problema do Brasil, repetindo exatamente na íntegra o que os seus cabos eleitorais estão falando. Esses que estão aqui disfarçados de jornalistas, de intelectuais e etc. Mas eu vim avisando para você, e tá aí os meus vídeos, né, onde eu alerto que a Petrobras, quando dizia que precisa aumentar os preços para garantir o abastecimento no Brasil, estava ameaçando o povo brasileiro. Eu não vi nenhum intelectual de merda, com o perdão da palavra, aqui repetindo a mesma coisa. Cada um quer falar de mercado, porque eu sou empresário, porque eu sou o bonzão, eu sei de tudo. Os nossos canais têm milhões de inscritos, então você que tem menos tem que repetir o que a gente fala. Eu nunca me submeti a isso, por isso mesmo é que a gente anda sozinho aqui, porque existe essa hierarquia aqui no YouTube, né? Se o cara tem um inscrito a mais do que você, diz, olha, eu devo ter uma liderança e vocês outros têm que repetir o que eu falo. Eu não aceito isso porque eu vejo um bando de idiotas, adoradores do próprio ego, querendo falar de coisas que não entendem. A grande verdade é essa. E eu venho avisando aqui, isoladamente, o que a Petrobras fala, que precisa aumentar preço, senão vai ter desabastecimento no Brasil, era uma ameaça. Ameaça que está se tornando real. Olha a matéria aí, que praticamente é uma compensação por a gente seguir o que é certo, a verdade, baseado em fatos e não em achismo, não no próprio ego. Presidente da Petrobras alerta sobre risco de desabastecimento de diesel no segundo semestre. A decisão de comunicar oficialmente o governo foi tomada em reunião do Conselho de Administração da estatal na última terça-feira, dia 25, depois de um longo debate sobre o tema. Então veja bem, vamos entender o que é que acontece aqui. Muitas pessoas gostam de coisas fáceis e já disseram, olha Davi, o negócio é ninguém mais usar combustível, deixar o carro em casa e forçar que os preços baixem. Isso daria certo, como eu já expliquei, e da maneira mais humilde possível, eu faço isso aqui, que daria certo se não existisse uma globalização. Existe uma demanda lá fora muito grande por petróleo. Os países lá fora, como o velho continente, a Europa, não têm as riquezas que o Brasil tem, por exemplo. A América Latina em geral. Então é preciso nos manter como terceiro mundo, países subdesenvolvidos, para que eles possam se aproveitar das riquezas aqui. E eles fazem isso através da corrupção, da submissão do povo e idolatria aos próprios políticos que eles compram. Então veja bem, o mundo todo entrou em recesso quando houve o Sunga-Monga. O mundo todo. A Petrobras, como outras petrolíferas, continuou extraindo petróleo e refinando. Mesmo assim, e ao invés de o mercado ter uma grande demanda, já que o mundo todo diminuiu o seu consumo de petróleo porque as pessoas estavam em casa e eram obrigadas a isso no mundo todo, países como a China até agora ainda está mantendo lockdowns. Então era para haver uma sobra de petróleo, mas eles sabem que isso é um bem que todo mundo vai precisar mais cedo ou mais tarde. E estocaram, ou seja, houve uma grande oferta, mas mesmo assim não baixa o preço, ao contrário, só sobe. Até porque essa alta dos preços sempre beneficia alguém. A Petrobras que diga, lucro de 40 bilhões em 3 meses. As sanções que os Estados Unidos inventou de fazer e obriga o mundo a seguir é a verdadeira causa dos preços altos. E se o Brasil tivesse uma política de defesa, nós não precisaríamos ligar para o que eles fazem ou deixam de fazer. A crise, por exemplo, da Venezuela não era porque o litro da gasolina lá era vendido a 4 centavos, mas foi causada pelas sanções que os Estados Unidos impôs àquele país. Essa é que é a grande verdade. Porque, embora eles vendessem o litro do combustível a 4 centavos dentro do seu país, mercado esse que a elite estava interessada e não permitiria esse preço, eles exportavam o petróleo pelo preço do barril internacional. Da mesma forma, aqui no Brasil, o petróleo, não interessa se a Petrobras é mista ou se é estrangeira, ainda que ela fosse totalmente estrangeira, o petróleo que está ali naquele solo é de cada brasileiro desse país, ponto final. Se eles estão pegando uma coisa do povo, nada mais justo do que ter um acordo. Olha, vocês vendem o que vocês conseguirem tirar a mais, venda pelo preço de mercado, mas garanta o abastecimento do próprio país, já que vocês têm um monopólio, e venda com um preço de custo. O correto era esse. Colocasse uma margem de lucro, se é para ter, pequena, para que a empresa possa continuar se desenvolvendo. Mas na minha opinião, já o que ela vende já é o suficiente, o que ela exporta. E ela exporta bastante. Como é época de política, e o presidente está o tempo todo falando e criticando a empresa dá esse tipo de resposta para dizer, olha, ou vocês fazem o que nós estamos mandando, continuam aumentando o preço, eles querem aumentar o preço de novo,
ou simplesmente a gente para de vender para vocês. A gente vai pegar o petróleo que é de vocês, que está no país de vocês e pertence a vocês, e vamos exportar todinho. E vocês se virem para andar de jegue, literalmente. Agora que você entendeu, deixa eu continuar com a matéria. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, enviou um ofício à Agência Nacional do Petróleo alertando sobre o elevado risco, ou seja, é alto risco, de desabastecimento de diesel no mercado brasileiro no segundo semestre de 2022. O documento foi obtido pela CNN. A decisão de comunicar oficialmente o governo foi tomada em reunião do Conselho de Administração da estatal na última terça-feira, dia 25, depois de um longo debate sobre o tema. Diante do cenário de escassez global de diesel e do cronograma de paradas programadas das refinarias, apesar dos melhores esforços da companhia, a Petrobras entende que há elevado risco de desabastecimento de diesel no mercado brasileiro no segundo semestre de 2022. Engraçado, né? É que há um risco de desabastecimento no mercado brasileiro. No mercado de fora, que eles vão mandar para lá, não há risco. É só aqui dentro, né? Não quer aceitar um aumento abusivo de preço, então a gente causa uma crise. Adicionalmente, há também grandes incertezas quanto aos níveis de cotações internacionais do produto nessa conjuntura de escassez, explica José Mauro Coelho. Tá vendo aqui? Há grandes incertezas quanto aos níveis das cotações internacionais, ou seja, aquele tanto que eles tiram para exportar não é certo agora. Se lá fora houver, né, quem pague mais, então eles querem mandar tudo para lá. É isso que eles estão dizendo. Não interessa vender aqui no Brasil. Então isso aqui, meu irmão, se você for humilde, você que defendeu isso, vamos deixar os carros em casa, vamos parar de usar combustível. É tudo que eles querem. Porque há quem compre lá fora e pague muito mais do que nós, até porque o dinheiro deles vale mais. Entende, meus irmãos? Não é à toa que um Paulo Jegues da vida tem os seus offshores lá fora. Para eles, se os brasileiros não existissem, era melhor ainda. Empresa, meu irmão, só visa lucratividade. Bota isso na sua cabeça. A estatal não. A estatal tem por obrigação a manter o desenvolvimento do país. Se estão impedindo essa função dela, você tem que mudar esses administradores. Não destruir a empresa, que tem por obrigação de defender. Eu comparo muito aqui com o hospital particular e público. Se você vier aqui na minha cidade, os melhores hospitais estão no centro da cidade. Mas os pobres só vão aqui para as UPAs, para o SUS. Por quê? Por que não vão para o melhor hospital? Porque lá não tem obrigação, meu irmão. Lá não tem obrigação nenhuma de te atender. Você tem um infarto de frente a eles lá, você cai duro e ninguém nem toca em você. Você tem dinheiro para pagar? Não tem, então não é obrigação nossa. Então, o serviço SUS é ruim? É ruim. Ele é caro e é ruim. Mas tem por obrigação te atender. Você pode reclamar, você pode chamar a polícia, você pode exigir dos políticos. Agora, no momento que eles privatizam, meu irmão, tu tem que calar a boca e arranjar o dinheiro para pagar, ou então ficar sem o serviço, seja ele qual for. É o que está acontecendo aqui. Integrantes de conselho da administração da companhia apontaram que o maior risco de desabastecimento seria em meados de setembro deste ano, próximo da eleição presidencial. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que fará nesta sexta-feira, dia 27, uma reunião ordinária, de acordo com o previsto na portaria número 623/2022/MME, que criou o Comitê Setorial de Monitoramento do Suprimento Nacional de Combustíveis e Biocombustíveis. A reunião terá a participação de representantes da ANP e Petrobras, membros do comitê. No documento enviado ao governo e à ANP, a Petrobras lista fatores de risco, como os baixos estoques de grandes fornecedores ou consumidores, como os Estados Unidos, Europa, Singapura e a treta na Ucrânia, que tirou a Rússia desse mercado. A utilização de estoques próprios para compensar a falta do diesel russo no Oriente Médio e na Índia, o aumento nos custos do frete e a eventual indisponibilidade de refinarias. No caso dos Estados Unidos e Caribe, a temporada de furacões pode ser o motivo pela qual as refinarias que produzem diesel podem deixar de operar. No caso do Brasil, as refinarias têm trabalhado com capacidade próxima da máxima e podem ficar sem operar por causa de paradas técnicas para manutenção. Ao concluir, Coelho pede que o Ministério e a agência avaliem ações estruturadas visando a segurança do abastecimento nacional de óleo diesel no segundo semestre de 2022. A CNN questionou a ANP sobre a situação e quais medidas estão sendo tomadas para minimizar esse impacto. Em nota, a agência afirma que vem atuando diligentemente para se antecipar aos riscos ao abastecimento nacional com o óleo diesel, que neste momento acontece com regularidade. A ANP também diz que seus representantes mantêm contato permanente com os agentes do setor, com especialistas e analistas sobre o cenário mundial atual e segue atentos ao cenário nacional e ao internacional e a todos os fatores que podem interferir no abastecimento de diesel. A agência está dedicada a acompanhar a situação e a propor as medidas que se mostrarem necessárias para garantir a oferta do produto. Então, meus irmãos, se você já está desperto, você já pegou qual é a causa real disso aqui. Tiraram a Rússia do mercado
estão usando os estoques que eles tinham de reservas. Esses estoques estão acabando, porque não tem como deixar um país daquele fora do mercado. E aí agora eles querem dividir a crise que eles causaram com o mundo todo. É isso aqui que a mídia deveria falar. É isso aqui que deveria passar em jornal nacional e 24 horas por dia na mídia. Agora você tem uma mídia vendida, uma mídia que apoia sim esse governo, embora do que digam, não, isso é um absurdo que você está falando, é uma fake news. Não, eles apoiam sim o plano econômico do Paulo Guedes. É por isso que eles não criticam o Paulo Guedes, é por isso que eles não criticam privatização. As mesmas empresas que são donas dessas ações fazem propaganda lá neles, são os patrões da nossa mídia. Então essa mídia podre que está aí, que pessoas sérias como Enéas falaram a vida inteira sobre elas, eles não vão atacar a mão que alimenta eles. Muito pelo contrário, vão passar pano. O plano político, o plano econômico de Bolsonaro é o ideal para a mídia. Tirar tudo que é do povo e dividir problemas que são deles, das nações deles, dividir conosco. Ou seja, levando o nosso para lá a preço de banana, já que eles mesmos causam a desvalorização da nossa moeda. Diz que o teu suor vale menos do que o suor deles. É exatamente isso que eles fazem. Isso é uma realidade, meu irmão. Se não houvesse PPI nesse petróleo, você não sentiria nada. E é preciso tornar de novo a Petrobras 100% estatal. É preciso fazer isso. É óbvio que vão dizer que vai acabar com o valor dela de mercado. Não interessa ter valor de mercado alto, porque isso até serve de termômetro. Quanto mais você ouvir a mídia, os economistas elogiarem uma determinada empresa, é porque ela não está servindo ao seu país. É porque ela está sendo contra, ela está sugando e sangrando a própria nação. Quanto maior o valor de mercado ela tiver, mais ela fará isso. Veja bem que a Petrobras sempre foi acusada de estar falindo, de ser uma empresa quebrada. E o combustível era muito mais barato do que é hoje. Não era nem metade do que é hoje. Contra fatos não há argumento, basta pesquisar. Então ela hoje tem valor de mercado, dizem que a empresa está voando e o povo aqui sendo assaltado pela própria empresa que tem o monopólio. Solução que eles apresentam: privatizar, colocar empresas que pertencem aos mesmos acionistas que estão causando isso aqui dentro, para sangrar de vez a nação, acabar com qualquer possibilidade de desenvolvimento desse país. Manter o Brasil, que tem as maiores reservas hoje de petróleo, de energias renováveis, de minérios, como um país subdesenvolvido, precisando deles, é a coisa que é essencial para eles manterem os próprios impérios. Isso é essencial. Então, esses governos que têm se apresentado no Brasil, não é só também esse atual, mas todos esses que estiveram aí na cadeira de poder, vêm seguindo regularmente a cartilha, assinando documentos de submissão do Brasil, como a Enéas já mostrou, eu já mostrei milhares de vezes aqui, mas vou colocar mais uma vez. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Esse tipo de documento foi assinado e continua sendo assinado até os dias de hoje para que o Brasil seja dessa maneira. Não existe dois primeiros lugares, meu irmão. Quem está no primeiro lugar tem que fazer o outro que vem atrás ser segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Então, mais uma vez, reforçando o alerta. Ou o povo acorda e entende a situação que enfrenta e que não dá para dar moleza a político. O político tem que ser cobrado, exigido deles. O povo tem que estar pronto para parar o país, fazer protesto, tudo que a lei permite. Ou do contrário, meu irmão, as pessoas não só vão continuar como estão agora, amigos meus, que inclusive ganham mais de um salário, estão comendo carne uma vez por semana, só no final de semana. Um país que a agropecuária vem batendo recordes de produção. Mas a carne está indo para onde? Toda vendida lá fora. O dinheiro deles vale mais, por que é que eu vou vender aqui? Um país que tem as maiores reservas de petróleo hoje. E as pessoas deixando o carro em casa, a motozinha em casa, porque não pode abastecer. Fogão a gás está virando luxo. As pessoas estão voltando a usar madeira, carvão. Tudo isso vai se intensificar, meus irmãos. Tudo isso. Se o povo continuar agindo da maneira que está. Apoiando essa mesma turma que está aí. Isso não dá mais para continuar desse jeito. Eu vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião, a tua indignação com esse caso. E a gente volta às 5 da tarde com mais um vídeo revelador para vocês. Um abraço e fui!